com a prisão do patriarca? Para onde vai o bolsonarismo? Vai para um lado mais agressivo, mais truculento, né? Mas também com certo pragmatismo político desse bolsonarismo dos filhos, ou por outro lado é um bolsonarismo mais ultraconservador, religioso, menos pragmático que a da Michelle? Então, tá tocando por aí. O Flávio, só para terminar, ele diz que topa conversar com quem quiser na hora que quiser. Até agora, Michele Bolsonaro não se mostrou muito interessado em conversar com ele depois de que ele teve aquela conversa telefônica agressiva com ela no final do ano passado. Então, Diego, dizer que simplesmente é página virada é muito cedo. A gente precisa ver as próximas pesquisas, não dentro do campo bolsonarista, que esse grupo, a grande maioria ficou ao lado de Flávio, mas junto aos indecisos e aos independentes. Vamos ver como é que isso causou o impacto, essa imagem de Flávio como uma pessoa agressiva e truculenta contra uma mulher. Observar, e quem está observando atenta e fez essa entrevista com o Flávio Bolsonaro é a Janaína Figueiredo, que está ao vivo conosco lá de Buenos Aires. Jana, bem-vinda, boa tarde para você. Conta mais, conta detalhes, né? A gente viu um trecho da entrevista, mas você que fez e o repórter capta, né? Sinais, detalhes, tem aquele papo off também, né? Em off, que não é gravado. O que você nos conta? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Bom, tô desde ontem à tarde. Virei a sombra do pré-candidato Flávio Bolsonaro, né, que está aqui. Eu estou quase na cozinha aqui do hotel de luxo, onde ele está hospedado aqui em Puerto Madeiro. Eu vou te dizer o seguinte, ele está muito cuidadoso, quase pisando em ovos para falar, eu diria, sobre dois assuntos, especialmente a crise com Michele Bolsonaro e a relação com os Estados Unidos. Foi muito difícil ter essa entrevista que fizemos hoje no UOL. Foram necessárias muitas conversas e esses dois assuntos eu percebi claramente que são os dois assuntos que preocupam nesse momento a campanha de Flávio Bolsonaro, né? Quando a gente tenta saber um pouco com as fontes da campanha que estão aqui com ele sobre a situação com Michele Bolsonaro, de todas as fontes a gente ouve, não, Flávio Bolsonaro respeita a Michele, respeita o trabalho que ela fez no PL, a situação está sendo contornada, né? E eu perguntei, bom, deve ser complicado lá para o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, ficar entre a mulher e o filho, né? E uma das fontes me disse, mas ele já escolheu, o candidato é o filho, né? Deixando muito claro que a sensação que a campanha está transmitindo internamente é que quem tem o apoio de Jair Bolsonaro é Flávio Bolsonaro, porque ele foi o escolhido pelo pai para ser o candidato. Então tem ali uma posição de certa, eu diria, superioridade em relação a Michele Bolsonaro nessa disputa, mas ao mesmo tempo com os cuidados que ele mostrou também na entrevista, né, de dizer que ela é respeitada, que o trabalho dela é respeitado, e ele disse na entrevista que ele quer conversar, mas internamente a sensação um pouco é de que se ela quis causar um dano à campanha de Flávio Bolsonaro, ela não conseguiu o que queria. Por isso a resposta dele hoje na entrevista, quando eu pergunto, mas o episódio com Michele prejudicou o senhor nas pesquisas? Ele diz, não prejudicou. Ele considera que está dentro da margem de erro e que ele está praticamente empatado com o presidente Lula num eventual segundo turno, né? Então existe dentro da campanha uma sensação, também o debate que o Sakamoto dizia, né? Por que ela fez isso? Por que ela fez isso agora? Eles também debatem internamente o que levou Michele Bolsonaro a gravar esse vídeo que todos coincidem, que foi muito preparado, né? Tem toda uma estética, tem um roteiro, foi uma coisa preparada, não foi espontânea, impulsiva. E eles também debatem internamente entre eles. O Flávio Bolsonaro está aqui com vários assessores, novos assessores que entraram na campanha durante a crise causada pelo filme Dark Horse, né? Há menos de um mês, novo assessor de imprensa, novo marqueteiro, está todo mundo aqui em Buenos Aires e eles também debatem entre eles por que agora, né? E eu ouvi de um deles, a sensação que a gente tem é que Michele Bolsonaro está pedindo a gritos
mais espaço e mais poder, como Sakamoto bem dizia, né? É uma disputa de poder dentro do bolsonarismo. Eu acho que isso está ficando cada vez mais claro, né? E nessa disputa, Flávio Bolsonaro está sendo cauteloso com cada palavra que usa, né? Está sendo cuidadoso, e a mesma atitude ele tem em relação aos Estados Unidos. E, obviamente, eu escrevi isso numa das matérias do UOL, há uma autocrítica e um reconhecimento dos erros cometidos, né, na relação com os Estados Unidos e o impacto negativo que o tarifaço de Trump teve para a campanha de Flávio Bolsonaro, né? Eu ouvi de um de seus assessores, olha, por mim essa viagem aos Estados Unidos não aconteceria, porque eles sabem que é uma exposição perigosa no momento em que Flávio Bolsonaro está tendo dificuldades para crescer nas pesquisas. Ele pode ter conseguido segurar a queda, né, dos últimos meses, mas ele não está crescendo como gostaria, tanto que ele está abaixo de Lula no segundo turno, né? As pesquisas de hoje mostram isso, e os Estados Unidos representam um desafio, porque qualquer passo em falso, e ele mesmo me disse antes da entrevista, vamos falar depois, eu tenho que ser muito cuidadoso, não posso dar passos em falso nesse momento. E eu acho que ele se refere especificamente a essas duas questões, Michele Bolsonaro e Estados Unidos. Eu perguntei para ele na entrevista o que o Marco Rubio quis dizer com governo de transição. Eu perguntei, vocês estão conversando nesses termos com o governo dos Estados Unidos? E ele meio que, não, mas como assim? Eu não ouvi o Marco Rubio falar em governo de transição. Eu falei, candidato, foi na carta em resposta ao senhor. Ele fala em governo de transição. Aí ele deu uma resposta um pouco, eu diria, escorregadia, né, tentando, enfim, não entrar, né, no mérito da questão, porque é uma questão delicada, né? Você já estar dialogando com um governo estrangeiro em termos de governo de transição, digamos que não corresponde, né? Você ainda é um pré-candidato à presidência. Então, há uma preocupação grande, eu diria, dentro da campanha desses novos assessores, né, que entraram nas últimas semanas, né, a campanha de Flávio Bolsonaro, sobre como lidar. E aí, eu queria também comentar com vocês que o que eu percebi aqui em Buenos Aires, conversando com os assessores, é que a figura de Eduardo Bolsonaro, que foi, né, o artífice com Paulo Figueiredo do lobby realizado no ano passado e que acabou, né, levando a esse tarifaço, que teve consequências negativas para a campanha de de Flávio Bolsonaro, o nome de Eduardo Bolsonaro desperta alguns olhares incomodados, eu diria. Janaína, vamos aproveitar esse momento que você está falando sobre Estados Unidos e ver o trecho da resposta do Flávio à sua pergunta sobre tarifas lá norte-americanas impostas aqui ao Brasil. Roda aí, pessoal. Eu vou fazer o que o Lula não fez, né? Vou lá defender o Brasil. Porque o Lula é uma pessoa que ele gosta muito de narrativas, ele tortura as narrativas, ele usa narrativas falsas de estar defendendo o Brasil, quando na verdade o Lula é a única pessoa que quer as tarifas sobre as empresas brasileiras. Eu não. Eu fui para lá, primeiro, para pedir que o Comando Vermelho e o PCC fossem declarados organizações terroristas, que é o que eles são. E na parte da tarifação, eu vou insistir que só quem quer essa tarifa é o Lula, que isso é muito ruim para o Brasil, que as empresas brasileiras já são as mais taxadas do mundo. Ninguém suporta mais tantos impostos, tanta burocracia, tanta perseguição por parte do poder público, que deveria, na verdade, facilitar a vida de quem quer empreender aqui no país. Que o Pix não tem absolutamente nada a ver com o Trump. O Pix é um produto do governo do presidente Bolsonaro. O Pix é do Brasil, o orgulho do Brasil, que tem que ser copiado por todo mundo. O presidente Bolsonaro autorizou que o Banco Central fizesse sem nenhum tipo de taxa, e assim que vai permanecer. Então, eu vou mais uma vez reforçar que a partir de janeiro do ano que vem, o Brasil terá um presidente da República que vai sentar com o presidente dos Estados Unidos, assim como qualquer outro presidente do mundo, e negociar de igual para igual, sempre pensando em proteger os interesses do povo brasileiro. No sentido que você vinha conversando, falando conosco, né, Janaína? Eu tinha muita vontade de interrompê-lo, mas eu falei, não, vou deixar ele falar, porque eu acho que
o que ele fala já é uma resposta. Assim, o que eu vi é um Flávio Bolsonaro querendo correr atrás do prejuízo, né? Como a gente diz. Eu acho que o que ele expressa deixa claramente a sensação e acho que a certeza de que eles sabem que houve um erro no ano passado e que esse erro custou caro, né? Então eles querem agora transmitir a imagem de que de forma alguma existe um lobby contra o Brasil, porque finalmente quem é prejudicado é o país e sua população, nos Estados Unidos, promovido pela família Bolsonaro. Mas volto a dizer, Diego e Sakamoto, é um tema sensível, é um tema delicado, é um tema que já causou muita dor de cabeça ao candidato Flávio Bolsonaro. E o que eu percebi aqui em Buenos Aires é que a campanha pareceria estar numa nova fase, com novas figuras dentro dela, né? Volto a dizer, novos assessores na área de comunicação, na área de marketing, que estão tentando correr atrás do prejuízo. Volto a usar essa expressão, porque foram cometidos erros que todos conhecemos, estamos conversando aqui sobre eles. Internamente, a sensação que a gente tem é que há também um reconhecimento desses erros, porque você não muda uma equipe no meio de uma campanha por acaso. Existem razões para isso, né? E o candidato Flávio Bolsonaro vem enfrentando várias crises, né, nas últimas semanas, e agora ele está numa atitude muito cautelosa, extremamente cautelosa. Vou dizer para vocês, não foi fácil conseguir essa entrevista. Foram horas e horas e horas e horas aqui esperando, conversando. Eu abordei ele pela manhã, quando ele ia encontrar o presidente Javier Milei, porque os assessores me diziam, ele não vai falar, ele não vai falar, ele não vai falar, né? E eu respondendo, bom, mas vocês querem melhorar a relação com os meios de comunicação e eu estou aqui há horas e horas e horas, ele não pode falar 5 minutos comigo. E aí ele, quando eu abordei, se viu ali numa situação meio, né, não tinha para onde correr. E aí ele se comprometeu e disse, quando eu voltar da residência de Olivos, eu vou falar com você. E ele cumpriu, ele sentou e respondeu as perguntas. Mas foi a única entrevista que ele deu, por enquanto, aqui em Buenos Aires, e não foi uma entrevista fácil de conseguir. E eu fico com a sensação, então, só reforçando essa percepção de jornalista, como você dizia, né? Um candidato que já teve muitos problemas na campanha, esses problemas tiveram impacto negativo nas intenções de voto do pré-candidato Flávio Bolsonaro, e existe no momento uma equipe reforçada com novas figuras que estão tentando recompor essa campanha em meio ainda de uma crise, né? Porque, como bem dizia o Sakamoto, a crise com a Michelle Bolsonaro está longe de ter sido resolvida, né? Ela hoje voltou a se manifestar aí de uma maneira, como ele dizia, enigmática. Vou até ver se eu consigo, de novo, abordar o pré-candidato Flávio Bolsonaro sobre isso. Mas, enfim, está aqui em Buenos Aires tentando destacar a onda azul e dizendo que ele vai ser o próximo presidente eleito dessa onda azul, tentando surfar na popularidade em queda do presidente Javier Milei na Argentina. Escrevi uma coluna sobre isso, porque é interessante ele, enfim, querer se apoiar num presidente que acaba de perder aqui na Argentina o chefe de gabinete, nada mais e nada menos, por denúncias de enriquecimento ilícito, e que não está entregando, do ponto de vista econômico, o que a sociedade argentina esperava. Mas, para Flávio Bolsonaro, Javier Milei é a principal referência que ele tem aqui na América do Sul, pelo menos, né? Então, eu acho que, enfim, para ele vai ser talvez a visita na região mais importante até a eleição, Diego. Perfeito. Janaína Figueiredo, parabéns pelo trabalho aí na Argentina. Beijo grande para você. Até. Obrigada. Até mais. Valeu, brigadão. A seguir, falaremos sobre a situação na Venezuela. O número de mortos já passa de 1.700 e uma mulher que está soterrada ali embaixo dos escombros, mandou uma mensagem para dizer a parentes que está viva. Depois do intervalo, mais detalhes. Até já.
Sakamoto ao vivo aqui pro YouTube. Aliás, deixe seu like aí no nosso canal. Aproveite e se inscreva no canal UOL no YouTube. Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.